Tá? Sim, Ah, tá. Sim. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, então, eu acho que vocês estão vendo aqui a minha tela. A gente falou um pouquinho, então, começamos a falar de curva PV, né? Do comportamento aqui. Vocês veem minha seta, né? Comportamento aqui no final da diástole, no comportamento aqui no final da sístole. E aí a gente tem que esse laço, ele vai ficar contido entre essas duas curvas, né? E toda a performance desse ventrículo em específico, ele só vai acontecer dentro dessas duas curvas, ou como diz um cara que eu acho incrível, que, enfim, se vocês quiserem, qualquer texto desse cara, vocês devem ler, na minha opinião, chamado Sheldon Magder. Ele fala que é um conto entre duas, A Tale of Two Elastans. Então, um conto de duas elastâncias. É um paper que ele tem, que inclusive eu convido vocês a lerem, porque tudo que pode acontecer dentro desse ventrículo vai ser explicado por esse comportamento dessas duas elastâncias. Elastâncias no final da diástole e elastância no final da sístole. Lembrando que a elastância no final da sístole, esse ponto de pressão no final da sístole, ele não é o maior ponto de pressão que eu vejo na curva PV, e eu gostaria de saber o porquê. Por quê? Por que que a pressão maior da sístole é essa aqui, ó? Aqui tá, nesse coração tá mais ou menos aqui uns 120, né? Mas eu tenho certeza que vocês conseguem ver que a pressão sistólica final dessa curva PV aqui é mais próxima, talvez até de um 100, vai. E isso aqui nada mais é do que o próprio acoplamento ventrículo arterial. Porque esse ventrículo, nessa fase de ejeção, ele está interagindo com a aorta. Vocês entendem isso? Então, se tem uma interação com a aorta, é claro que vai ter essa interação, ela vai chegar no pico do volume sistólico ser ejetado, a pressão sistólica máxima produzida por esse coração nesse ciclo cardíaco. Porém, a elastância, a gente já falou que ela é tempo variável. Então, curioso que vocês podem perguntar, Luiz, então a pressão sistólica máxima, ela não acontece no ponto de elastância máxima do ventrículo. E não, porque provavelmente aqui, como eu já tive muito tempo para ejetar, uma boa parte do volume sistólico já foi. Então, aqui, esse ponto, essa linha, a elastância final do ventrículo, ela é elastância máxima e ela é um bom substituto de contratilidade real, tá? Por quê? Porque independe de carga. Se eu aumentar a pré-carga, eu estou jogando esse ventrículo, esse volume diastólico final, ó, para cá, para cá, para cá. Se eu aumentar a pós-carga, eu tô tendo que chegar a minha contração isovolumétrica, ela vai acontecer em pressões mais altas, vocês concordam? Se ele está acontecendo em pressões mais altas, eu vou ter menos tempo para ejetar, vocês concordam? Ó, o tempo de ejeção não vai diminuir, porque eu disse para vocês que tem que estar contido entre essas duas curvas. Então, é por isso que o volume sistólico cai quando eu aumento a pós-carga. Porque, vamos lá, deixa eu botar aqui o afterload. Ó, então, eu tô aqui com esse laço, certo? E aí, pessoal, eu aumentei a resistência contra a qual esse ventrículo está operando. Então, vejam que o volume diastólico final ele não vai mudar muito. Mas o que está acontecendo aqui, ó? O que eu estou conseguindo demonstrar para vocês? Deixa eu só aumentar um pouquinho mais para ficar mais claro. Vocês conseguem ver que o tempo é que é é o maior senhor aqui dessa equação, porque eu falei para vocês o conceito de elastância tempo variável. O ventrículo ele varia de uma condição de elastância baixa ou complacência alta para uma condição de elastância máxima, e que no caso é alta, obviamente dependendo se o ventrículo for um ventrículo normal. Esse tempo, o conceito de contratilidade, ele não envolve só a elastância máxima que o ventrículo alcança, mas também o tempo com o qual ele vai chegar lá. Então, vocês devem entender que, vamos supor que daqui até aqui, ó, eu estou gastando 220 milissegundos. Vocês concordam com isso? Que isso pode ser algo real? Eu posso estar gastando 220 milissegundos para sair da elastância no final da diástole para a elastância final máxima sistólica. Vocês concordam que na hora que eu aumento a pós-carga, eu aumento o meu tempo na contração isovolumétrica? Sobra menos tempo para cá. Então é óbvio que o volume sistólico vai ter que cair. É por isso que cai. Vocês entenderam isso?
eu vou ter que alcançar eu tenho que alcançar uma pressão na aorta mais alta, porque a pós-carga aumentou. Então, a raiz da aorta, a pressão está mais alta. Então, é claro que eu demoro mais para chegar nessa pressão que está lá na raiz da aorta. Então, sobra menos tempo nesse ciclo cardíaco. Faça um paralelo na cabeça de vocês, como, por exemplo, frequência respiratória e tempo inspiratório e expiratório. É como se sobrasse menos tempo. Então, o tempo de ejeção ventricular vai ser menor. Então, ele vai, como vai ser menor, é claro que o volume sistólico produzido vai ser menor. Deu para entender isso? Por que eu estou falando isso? Para que vocês não decorem isso, para que vocês entendam isso. Tá. Então, deu para entender que quando eu tenho um aumento de pós-carga, o laço ele vai ficar mais alto, mais comprido. Então, eu tenho uma pressão desenvolvida maior, mas às custas de fluxo. O fluxo produzido cai. Então, eu não quero mais nenhum de vocês me perguntando, mas eu tenho que dar nora ou eu tenho que dar dolbuta? Depende. O que o paciente precisa? Ele precisa de fluxo ou ele precisa de pressão? E eu entendo que vocês, como intensivistas, vocês estão sendo treinados para entender exatamente o que o paciente de vocês precisa, se é de fluxo ou de pressão. Se é um paciente com IC aguda, o cara tá lá com IC aguda, em lista de transplante, esse cara precisa de fluxo, ele não precisa de pressão. Agora, o cara com IC aguda, se vocês fazem isso aqui nele, o volume sistólico dele cai para 1/3. Aí não tem, o coração não tem, ele não aguenta aquela pós-carga, certo? Então, assim, isso aqui é o conceito básico para que vocês entendam algo que a maioria das pessoas vai tateando no erro, porque não sabe o que está fazendo. E a minha função, na verdade, a nossa função como né, formadores de vocês, de novos médicos, é que vocês saiam daqui entendendo e não decorando as coisas. Bom, eu acho que ficou claro, então o conceito de elastância e tempo variável é isso aqui, né? Que a gente vai sair dessa condição, que é o que eu estava explicando, então você sai de uma condição de elastância mais baixa, né? Ou complacência mais alta, até uma elastância máxima no final da sístole, tá? E aí é isso, é por isso que o laço ele vai ficar mais alto em condições de pós-carga aumentada, tá? Vamos voltar aqui para os meus slides, para eu mostrar aqui algumas coisas para vocês. Peraí. Então, deixa eu só mudar aqui para a apresentação, que eu vou mudar o que eu estou apresentando. Compartilhamento de tela. Essa aqui. Compartilhar a tela inteira. Vocês estão vendo, né, minha tela? Quero palavras. More Sim, words. sim. Certo. Beleza. Então, basicamente, pessoal, o que acontece quando eu tenho um aumento da pós-carga é isso, né? Então, eu vou tendo esse laço sendo a pressão desenvolvida aqui para... Eu vou ter que gastar mais tempo do ciclo cardíaco para chegar nessa pressão na raiz da aorta mais alta. Então, eu diminuo o tempo, né, que eu vou ter para ejetar e eu vou encontrar também a curva de elastância no final da sístole num ponto mais alto. Isso vai sacrificar um pouquinho do meu fluxo, tá? E o que eu estou mostrando para vocês é exatamente isso aqui. É uma figura feia, poluída, mas que não é difícil se vocês olharem ela com carinho. Então, deem uma olhada aqui nessa figura. Basicamente, vocês têm que esse coração, a fase de platô aqui, ó, desse potencial de ação nesse músculo, ela tá durando 280 milissegundos. Tá todo mundo vendo aqui dentro? 280 milissegundos? Então, daqui até aqui, eu vou gastar 280 milissegundos, certo? Então, da minha condição de volume de diastole final até a minha condição de elastância máxima, eu vou gastar 280 milissegundos. Claro que se eu tenho 280 para gastar e se eu já gastei 210 aqui, porque eu tive que alcançar uma pressão sistólica mais alta, desculpa, uma pressão na raiz da aorta mais alta, sobrou só 70. Então, o volume sistólico é sacrificado por isso. Ficou claro? Então, nunca mais ninguém vai ter dúvida que quando eu ligar um vasopressor, eu estou diminuindo o volume sistólico ejetado, diminuindo a fração de ejeção do paciente, certo? Outra coisa que eu quero mostrar é que isso aqui explica claramente a lei de Frank-Starling.
de forma matemática. Por quê? Vamos lá. Se esse coração aqui, ó, ele tem esse volume diastólico final, que eu vou chamar aqui de, sei lá, de 50. Aqui é 75 e aqui é 100. Certo? Se esse cara aqui sai de 75, e vamos pensar que a raiz da aorta está aqui, né? A pressão da raiz da aorta está aqui, mais ou menos a pressão que ele vai desenvolver vai ser essa, né? Porque ele tem que encontrar aqui o laço na curva, né, de comportamento no final da sístole, que foi isso que foram os experimentos do professor Suga e do Sugawa de 70, que ele mostrou isso, que sempre aquele coração ele vai se comportar nesse meio aqui, né? Então, vamos lá. Aí, o aumento desse volume sistólico, é claro que a pressão, ela sobe. É claro que o volume sistólico, ela sobe, porque ele tá tudo contido aqui. Porque ele ainda vai ter, esse mesmo coração saindo daqui, ele ainda vai ter os mesmos 280 milissegundos de ciclo, por causa do platô, da fase de platô do potencial de ação do músculo cardíaco. Então, gente, se eu saio daqui e sei lá, eu tô vasodilatada, eu gastei só 70 segundos aqui, eu tenho, olha o tanto de tempo que eu tenho para ejetar. Tenho isso aqui tudo, então eu aumento meu volume sistólico. E aí a minha pressão desenvolvida, ela vai depender também muito, obviamente, da pós-carga, né? Porque aí se a pós-carga for mais alta, a raiz da alta tá aqui numa pressão mais alta, aí eu venho até aqui, gasto 140 milissegundos e venho até aqui. Isso nessa condição de pré-carga. Então fica claro que considerando a contratilidade fixa, que eu imutável, não mexi na minha contratilidade, a pressão que eu vou desenvolver, ela vai depender da minha pré-carga e da minha pós-carga. E do tempo que eu vou gastar para desenvolver isso aqui, que esse tempo, na verdade, é o tempo, ele está relacionado à minha contratilidade. Todo mundo entendeu isso aqui? Quero sim. Ou não? Sim. Tá bom, beleza. Bora pro próximo slide. E aí eu pergunto para vocês se um coração normal pode desenvolver edema de pulmão. Deixa eu ver quem tá aqui na minha plateia, para eu aterrorizar. Nath Novaes, você acha que um coração normal pode desenvolver edema de pulmão? Tipo eu, Luísa, não tenho nenhuma doença. Tenho 25 anos. Claro que não. Sim. Sim? Você diria que sim? Sim. Tá. A verdade é que sim mesmo, tá? E eu trouxe até a curva PV para mostrar para vocês, ó. Então eu tenho esse coração aqui que é um coração normal. Vocês estão vendo que aqui, ó, uma curva de elastância no final do ventricular normal. E aqui é o comportamento no final da diástole, né? E aí, ó, vejam que se essa criatura ela foi jogada para volumes diastólicos finais mais altos, isso já foi falado na última aula, que a nossa curva de comportamento na diástole, ela é não linear, ela é curvilínea. Então, eu estou saindo de uma condição já de perda de complacência diastólica, né? Porque, enfim, o ventrículo ele tem um limite de enchimento, que é não só por conta da estrutura geométrica do ventrículo, do tipo de matriz extracelular daquele ventrículo, enfim, se já teve fibrose, se não teve, né? Se o paciente tem algum tipo de cardiomiopatia. E aí, ó, vamos pensar que aqui eu tenho um ventrículo normal, mas, poxa, se eu passei um pouco do ponto ali naquela fluidoterapia, gente, vocês estão vendo que aqui eu tô beirando os 20, né? Então, vocês conseguem ver que eu tô quase aqui em 18 de pressão diastólica final? Isso aqui é edema de pulmão. Então, assim, sim, a gente consegue fazer mal para os pacientes. E vocês não são dessa era, a era do Sarágua, porque vocês estão mais na era da fluido tolerância, fluido responsividade, blá blá blá. Mas a gente fazia muito mal para os pacientes fazendo Sarágua assim, tá? Bom, deixa eu só ver aqui uma coisa, só um minutinho. Aqui eu tenho um coração. Aqui é um VD, tá? Aqui é um VD normal e aqui é um VD com disfunção ventricular, tá? Alguns pontos, né? Que eu queria mostrar para vocês. Número 1, aqui eu tenho um VD operando na sua condição de normalidade, né? Que eu tenho um volume sistólico produzido, que a gente já falou que é essa linha cinza aqui, isso é o volume sistólico produzido, né? Por um ventrículo
porque é a diferença entre os dois volumes, entre sistólico final e diastólico final. E aí, esse coração, ele sofreu um aumento de pós-carga de 2 vezes, que para o ventrículo direito pode parecer pouco, mas não deixa de ser um aumento de 2 vezes de pós-carga. Ele consegue se adaptar, e ele vai, às custas de aumento de pressão de enchimento, ele vai conseguir entregar o mesmo volume sistólico. Tá, mas e aí? Se eu aumento essa pós-carga mais do que 3 vezes, que é a famosa pressão de 60, quem já viu aquele guideline lá do, acho que é de 2022, 23, que é do pessoal da ESICM, falando sobre eco, né? Desculpa, sobre TEP, que uma das formas de se diagnosticar é a história do 60-60, né? Que é o paciente ter uma PSAP maior do que 60 e um tempo de aceleração menor do que 60. Vocês já ouviram falar disso? Quem já ouviu falar disso? Gabi Marques, já ouviu falar disso? Pode dar só um joinha. Beleza, já ouviu falar disso. Isso vem daqui, gente, ó. Mesmo um VD normal, acima de 60 de pressão, vocês estão vendo que eu tô aqui mais ou menos num 60 de pressão na artéria pulmonar? Acima disso, você vê que ele começa a ter que abrir mão de volume sistólico, ele não consegue se acomodar de forma aguda. Então, é por isso aqui que as pessoas morrem de TEP em casa. Elas não chegam nem no hospital, porque se eu aumento a pressão, né, se a falha de enchimento ela é grande o suficiente para aumentar a pressão pulmonar, da artéria pulmonar, a níveis muito maiores do que 60, o ventrículo ele não consegue se acomodar. Porque o que é que o ventrículo está fazendo aqui para se acomodar? Ele está usando os mecanismos de Unwrap e de Frank Starling. Ele está se dilatando para manter volume sistólico. Só que existe um esgotamento do que o ventrículo consegue fazer para se adaptar a esse aumento de pós-carga. Então vamos lá, aqui eu aumentei 2 vezes a pós-carga que esse ventrículo estava operando, mas o que que ele fez? Ele escorregou um pouquinho aqui, um pouquinho mais para a direita, ele aumentou o volume diastólico final dele, de 80 para 90. Isso aqui é com 2 vezes o aumento. Tá, mas se eu jogo para 3, aí eu já tenho que jogar para um volume diastólico final de 130 e as pressões elas começam a subir, porque aqui eu peguei a parte flat da curva. Aqui não, aqui eu tô na parte íngreme. Então eu comecei a subir pressão dentro desse ventrículo. Então aqui eu já tenho PVC subindo, eu já tenho congestão sistêmica. E aí, acima desse 60 aqui, que é por isso que os guidelines usam o tal do 60 como corte, você vê que eu já esgoto os meus mecanismos adaptativos, que é o fenômeno de Unwrap, que eu não espero que vocês conheçam, porque realmente ele é muito pouco conhecido, mas ele é uma maior sensibilização ao cálcio, e o ventrículo, num contexto de um aumento de pós-carga, ele aumenta um pouco a sua contratilidade para conseguir vencer aquilo ali, né, aquele insulto novo. Mas, além disso, o mecanismo de Frankenstein todos vocês conhecem. O ventrículo ele vai se dilatar, que é o que vocês estão presenciando aqui, ó. Eu estou aumentando meu volume diastólico final. Antes era 80, depois virou 90, agora eu já estou em 130 de volume diastólico final para manter o mesmo volume sistólico. Certo? Porque eu tive um aumento de pós-carga. Se eu mantivesse o volume diastólico final constante e eu aumentei a pós-carga, o que aconteceria com o volume sistólico ejetado? Cairia. Cairia. Então, para eu manter meu volume sistólico, o que é que eu faço? Eu me dilato. E é por isso que vocês veem aquele VD gordo, vocês veem o tal do D-Sign, que é o VD empurrando o VE. Porque se o VD não dilatar, gente, é morte. É isso aqui, ó. Se o VD não dilatar, é esse 4 vezes aqui, que é volume sistólico reduzido, o paciente morre. Ele tem, literalmente, é um ventrículo não adaptado. Isso ficou claro? Perfeito. E aí, o que que acontece quando eu tenho ainda um ventrículo? Vamos pensar que eu tenho uma miocardite, que pega VD, ou um Takotsubo que pega VD, que a elastância do final, a elastância do ventricular, que antes era 1 milímetro por ml, desculpa, milímetro de mercúrio por ml, e por que que é milímetro de mercúrio por ml? Porque é uma medida de elastância. Então, o que que ele quer dizer? Em quantos milímetros de mercúrio a pressão sobe a cada ml ejetado por esse ventrículo, certo? Então, ela caiu pela metade. Então, vocês conseguem ver que mesmo o tal dos 60 não é tolerado, nesse caso. E é por isso que os pacientes, por exemplo, que têm corpo pulmonar crônico, qual é o principal sintoma de corpo pulmonar crônico?
que os pacientes referem para vocês que eles têm? O que vocês acham? No ambulatório, o que eles vão chegar lá para o médico deles dizendo? A pessoa que tem um corpo monário crônico, tem um TEP crônico, que tem, sei lá, uma insuficiência cardíaca esquerda que já está com corpo monário, isso vocês tinham que saber, gente, porque isso aí é medicina básica, isso aí é vida, não é UTI. Os pacientes têm intolerância ao esforço. E é por causa disso aqui, ó. Como que aumenta o débito cardíaco? Não tem como aumentar o débito cardíaco. Eu e vocês, se eu subir no esteira agora, eu recruto um monte de vaso pulmonar, de circulação pulmonar paralela, e apesar do meu débito cardíaco subir, a minha resistência vascular pulmonar não sobe. A minha, que eu sou saudável, eu espero. E aí, eu não tenho intolerância a esforço. Agora, quem tá cursando sempre dessa forma aqui, não tem como. O cara, ele já tá ali o tempo inteiro no limite da adaptação. Que é o que vocês foram ensinados, eu tenho certeza, a pensar, por exemplo, uma coronária. Ah, porque a coronária do cara que já tem uma coronariopatia crônica, ela já tá toda vasodilatada, e aí o cara já não tem mais margem para nada. É parecido o raciocínio, tá? Bom, e agora a gente vai para o conceito de elastância arterial, que eu sei que vocês já ouviram, porque o Fernando gosta muito de falar sobre acoplamento ventricular arterial e a gente vai abordar aqui de uma outra forma. Aliás, eu nem sei a forma como ele aborda, então não posso dizer que é outra forma. A gente vai abordar da minha forma. Bom, é, eu falei para vocês que a elastância do ventrículo ela é medida em milímetro de mercúrio por ml. Então, se eu quero falar do acoplamento ventrículo arterial, vocês concordam que eu preciso ter a mesma medida da elastância arterial? Então, como é que eu faria para gerar uma medida de milímetro de mercúrio por ml? Eu vou ter que pegar a pressão no final da sístole, que é essa aqui, ó, que não é a pressão máxima ejetada, e dividir pelo volume sistólico. Aí eu vou ter milímetro de mercúrio por ml. E aí, isso é o valor da elastância arterial, tá? Que eu posso, enfim, tirar isso numa curva PV. Ah, Luísa, mas isso aí não é algo calculável na beira do leito, eu não quero saber disso, isso me irrita. Gente, isso aqui é teórico, mas isso aqui tudo é para fazer os gatilhos mentais, né? A rede neural que vocês precisam para ir entendendo conceitos cada vez mais complexos de hemodinâmica avançada. Nem tudo isso aqui é calculável mesmo na beira do leito, e não é minha função dizer para vocês que eu só vou ensinar coisa prática. Coisa prática vocês estão aprendendo aí na UTI, passar cateter e tal, mas isso aqui também tem seu valor. Bom, então a elastância arterial ela é medida dessa forma, e basicamente quando você tem um aumento de pós-carga, o que vocês vão ver, deixa só eu. Peraí, só um minutinho. Eu gostaria de pegar uma caneta. Tem caneta aqui. Ai, não tô conseguindo abrir minha caneta aqui, mas tá bom. Eu devo ter uma figura disso. Pronto. Então, aqui eu tenho essa linha que une a pressão no final da sístole e o volume diastólico final. Essa é a linha de elastância arterial, tá? É claro que se eu tenho um aumento de elastância arterial, essa linha vai ficar mais íngreme. E a elastância arterial, ela é uma medida substituta de pós-carga. A gente falou que usar a sua resistência vascular periférica ou pulmonar, ela é uma medida incompleta de pós-carga, porque ela não vai contemplar todos os elementos da pós-carga, que incluem o quê? A impedância arterial ou a impedância pulmonar, né? Que vai incluir não só a resistência vascular contínua, o fluxo contínuo, como a complacência do sistema, a inertância, né? Tudo aquilo que eu falei para vocês. Então, a elastância arterial, a única coisa que até onde eu entendo ela não contempla são as reflexões de onda, ela não consegue contemplar. Mas ela é o melhor substituto que a gente tem. E apesar de eu ter falado que a gente não costuma calcular, ela é calculável. Por quê? Porque eu posso dizer que isso aqui, eu posso aproximar isso aqui até da PAM, se eu quiser. Que eu imagino que deve ser assim que vocês calculam com o Fernando aí, as curvas VAC de vocês. E o volume sistólico vocês pegam do eco. Então, é possível, sim, calcular a elastância arterial, tá? Aí, eu tenho que, enfim, o conceito de elastância, vocês sabem que é uma resistência ao estiramento, né?
E a forma do cálculo dela, além de ser a pressão sistólica final dividido pelo volume sistólico, eu também posso chamar de frequência cardíaca vezes a resistência vascular pulmonar ou periférica. E aí, essa equação, que eu não sei se vocês querem que eu explique como foi que eu cheguei nessa equação, mas eu posso mostrar matematicamente como é que eu chego nela. Acredita em mim, ela é real, eu só não vou falar aqui, porque só para não chatear vocês aí com mais uma equação matemática, mas eu consigo derivar essa equação para vocês. Aqui eu consigo mostrar para vocês que o aumento da frequência cardíaca, de certa forma, atua também como um aumento de pós-carga. E eu sei que vocês sabem disso, porque a pressão diastólica, que é a pressão a ser vencida para abrir a aorta, né, para abrir a válvula aórtica, eu sei que vocês sabem que é um decaimento. Então, quanto mais tempo eu der de diástole, é claro que menor vai ser a pressão diastólica. Então, isso dá para entender, né? Todo mundo entendeu isso? Só o joinha aí para mim. Ou não. Tá. Bom, e aí, pessoal, a gente falou então que quanto maior for a PAM, pensando em ventrículo, quanto maior for a PAM, menor vai ser o volume sistólico, vocês concordam? Só que no caso da elastância arterial, quanto maior for o volume sistólico, maior vai ser a pressão gerada, vocês concordam? Porque eu estou jogando um volume num vaso que é uma câmara, né? A aorta tem um comportamento de uma câmara ali, muscular. Então, para a aorta, a elastância arterial, quanto maior for o volume sistólico que o ventrículo ejeta, maior vai ser a pressão desenvolvida. Todo mundo concorda? Ou ficou confuso isso aqui? Isso aqui ficou confuso? Porque se tiver ficado, é só vocês lembrarem das curvas PV de pré-carga. Quanto maior a pré-carga e maior o volume sistólico ejetado, maior não vai ser a pressão desenvolvida? Porque maior o volume sistólico interagindo com aquela aorta. Então, maior a pressão desenvolvida, certo? Perfeito. Então, isso aqui está certo. Para a elastância arterial, a curva vai se comportar dessa forma. E percebam que o zero de volume sistólico ejetado, ele não é zero aqui de pressão arterial, porque aí eu tenho o tal do... Isso aqui eu pretendo ensinar ainda, falar um pouquinho mais para vocês sobre isso, mas aqui é um fenômeno de resistor de Starling. E isso aqui é a pressão crítica de oclusão dos vasos arteriais. Abaixo desse valor, o vaso ele fecha, ele aprisiona o volume de sangue lá dentro. Então, algum sangue fica lá dentro daqueles vasos arteriais. Então, ainda vai produzir alguma pressão. Então, a pressão crítica de oclusão dos vasos arteriais sistêmicos, ela é 45 mais ou menos. Que é por isso que vocês já devem ter visto algum paciente que entra em parada cardíaca e a PM fica lá no monitor 45 mais ou menos. Isso acontece por isso, tá? Bom, eu sei que vocês já devem ter ouvido falar na elastância arterial dinâmica, que é um conceito um pouco diferente desse que eu estou trazendo, que a elastância arterial dinâmica a gente está utilizando para prever se o paciente que é fluido responsivo, ele é pressão responsivo, e aí esse foi um dos primeiros trabalhos, né, do professor Monge Garcia, que ele viu que os pacientes que são pressões responsivos, eles têm a elastância arterial dinâmica um pouco maior, e como é elastância, vocês nem precisam decorar o que é só pra vocês saberem, poxa, se é pressão em cima e volume embaixo, então é delta PP em cima e variação de volume sistólico embaixo. Então, se essa relação ela é maior do que 1, aqui para ele, na verdade, na corte dele, eu acho que ele encontrou 0,9. Em geral, esse paciente que é fluido responsivo também é pressão responsiva. Ah, isso é um saco, não sei o quê. Tu usa isso? Não, eu não uso elastância arterial dinâmica. Claro que não, eu tenho 10 doentes para ver às vezes mais. Mas isso aqui é preciso que a gente tenha como. É interessante a gente ter acesso a isso aqui para que a gente consiga ir maturando conceitos um pouquinho mais, não vou dizer difíceis, mas um pouquinho mais requintados. Isso que eu vou passar. Bom, então, aquela curva de Frank-Starling, né, que a gente já mostrou várias vezes, isso aqui eu já falei para vocês, acho que ó, na terça-feira, essa curva ela vai depender não só da contratilidade, né? O tanto que ela enfim, ela é íngreme ou ela é mais dampeada. Ela vai depender também da complacência diastólica e também da pós-carga. E com esse slide, o que eu quero mostrar para vocês é coisas que eu sei que vocês já sabem, mas que, por exemplo, quando eu tenho um paciente normal, ele depende muito mais do retorno venoso para aumentar seu débito cardíaco do que da contratilidade. Veja que nesse paciente aqui, ó, deixa eu só botar aqui o apontador.
eu aumentei um pouquinho a contratilidade dele, o débito cardíaco dele não aumenta quase nada. Mas se você mudar a pressão média sistêmica, pensando aqui em pré-carga, você muda grotescamente o débito cardíaco que esse paciente desenvolve. Agora, a mesma coisa não é verdade para um paciente que tem um débito cardíaco ruim, né? Desculpa, uma contratilidade ruim. Se você dá um inotrópico, por exemplo, para ele, a resposta dele em débito cardíaco é absurda. É muito diferente um caso do outro. Por isso é que são terapias diferentes para pacientes diferentes, né? Esse aqui são os primeiros trabalhos, né, que é do professor Sugai Sagawa, que foi aquilo que eu mostrei para vocês. Ele ia clampeando a raiz da aorta eu não lembro quais eram os animais, e ele via que ele ia mudando só a pré-carga e ele via que o coração ia chegando em pressões cada vez mais altas, e aí isso caía em cima de uma linha, que aí ficou essa denominação aí da elastância no final da sístole, né, que é o comportamento no final da sístole. O que foi que eu botei isso aqui? Deixa eu lembrar. Ah, tá. Aí o que eu quero lembrar para vocês também é a questão de que não importa só a pressão máxima, né, que eu vou desenvolver, mas também o tanto de tempo que eu vou chegar nessa pressão, que é aquilo lá do potencial, né, o platô do potencial de ação lá do sarcômero, tá? Isso aqui a gente já falou. E aí, o que acontece na minha curva de elastância no final da sístole, quando eu tenho um agente que é inotrópico negativo? Ela vai ficar desviada para a direita e para baixo, né? Então, eu fico aqui, ó, meu laço, ele fica mais estreito, certo? Então, para o mesmo volume diastólico final, se eu tenho uma queda de contratilidade, eu tenho uma pressão desenvolvida menor e um volume sistólico desenvolvido menor. Agora, se eu tenho um inotrópico positivo, para o mesmo volume diastólico final, eu tenho uma pressão desenvolvida maior e um volume sistólico maior. Isso está claro, gente, para todo mundo? Perfeito. Vocês estão voando. Então, isso aqui é que seria a variação de contratilidade na curva PV. Então, isso aqui é um aumento da contratilidade. Isso aqui é a contratilidade basal desse doente e aqui é uma queda. Então, quando eu tenho uma variação de fluxo e pressão na mesma direção, eu tenho alteração na contratilidade, na bomba. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tinha essa condição. E aí, por algum motivo, por exemplo, o cara infarta, ele, além dele ter uma redução da contratilidade, ele tem uma alteração diastólica. Porque a diástole, a diástole, ela tem duas fases, né? É o relaxamento ativo e o passivo. O relaxamento ativo, ela envolve dois processos. Eu queria saber quais são. Alguém sabe? O que que usa energia na diástole, hein? Qual é o processo que usa energia na diástole de um coração? Era para vocês terem estudado isso no material que eu mandei. Por que que o paciente, quando morre, ele fica duro, rígido, em vez dele ficar mole? É rigor mortis, não é outra coisa que o doente tem. Então, o paciente, ele não relaxa quando ele morre. Por quê? Porque é um processo ativo, precisa de ATP. Então, eu preciso de ATP para dois processos na diástole, que é o ciclo do cálcio e tirar o cálcio, né, devolver o cálcio do retículo endoplasmático e desligar as cabeças de actina e miosina. Esses dois processos, eles são processos ativos na diástole. Então, quando o doente ele tem isquemia, esse processo de relaxamento ativo, ele vai ficar comprometido. Então, o paciente tem disfunção diastólica também. Isso é uma das coisas que faz aumentar as pressões de investimento e o doente ter maior risco, por exemplo, de ter um edema agudo de pulmão. Deu para entender isso, gente, até agora? Então, vocês conseguem ver que aquele coração que performava dessa forma linda aqui, ele agora tá isso aqui, ó. Só que ele tá. O que que ele fez, hein? Vocês conseguem ver que houve uma dilatação aqui para manter volume sistólico? Dá para ver, né? Porque se esse coração não tivesse, se ele tivesse mantido o volume diastólico final, ele teria perdido o volume sistólico ejetado. E aí é o cara que não consegue se adaptar, é o cara que morre. É o cara que tem morte súbita de infarto, é o cara que morre em casa. Esse cara aqui não. Por mais que ele tenha ido para uma posição mais íngreme dessa curva de comportamento no final da diástole, ele se adaptou e ele conseguiu dilatar. Ele dilatou, ele foi para um volume diastólico final maior e ele conseguiu manter o volume sistólico dele produzido estável. Então, esse cara não morre de morte súbita, esse cara ele chega no hospital. Ele não entra em FV, esse cara, e morre em casa. Tá dando para entender até agora?
Então, gente, não deixa de ser, por mais que é chato, é teórico, mas é fisiologia aplicada isso aqui. Isso aqui é o que faz vocês entenderem as coisas e não ficarem decorando certos conceitos que acabam ficando muito mecânicos, tá? É, e aí, o conceito de elastância tempo variável a gente já falou, mas tudo isso não sou eu que estou dizendo, ó, esses estudos eles datam dessa época aqui, de 70, 72, 73, quando o professor Suga e Sagawa começou a estudar essa parte de curva PV. E isso aqui é o que explica realmente até a lei de Frank-Starling, como eu falei para vocês, porque se esse coração ele tem 300 milissegundos para chegar aqui em cima, e ele vai ter que passar pela curva de 60 milissegundos, se ele estiver aqui em 100, o ponto dele é aqui. Se ele vai ter que passar pela curva de 120 e ele está saindo de 100, o ponto dele é aqui. Então, a lei de Frank-Starling explicada pela questão da elastância do tempo variável, ela acaba ficando muito visível aqui, porque com o aumento do volume diastólico final, eu vou ter que encontrar essas linhas cronotrópicas em pontos mais distantes. Então, eu vou chegar em pressões desenvolvidas mais altas e em volumes históricos mais altos. Então, assim, é interessante porque, por mais que são visões diferentes, os caras provaram a mesma coisa. Então, o Frank Starling provou isso em 1920 e esse cara provou em 73, mas, ao meu ver, até de uma forma mais elegante, de certa forma, tá? E aí, agora a gente vai começar a falar do... Não sei se é agora, que eu já esqueci a ordem dos meus slides. Mas hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre disfunção diastólica, e não estou falando de eco, eu estou falando de fisiologia aplicada. Para vocês entenderem disfunção diastólica, vocês têm que entender que se eu tenho um tempo até o final da sístole, que é o time and systole, eu também tenho um tempo de relaxamento para eu voltar para a minha condição de elastância no final da diástole. Como é o nome dessa constante? Alguém sabe? Também estava no material que eu mandei vocês estudarem. Tem uma constante de relaxamento, que eu acho que é uma letra grega, e essa constante, ela explica quanto tempo demora, então, para esse ventrículo que está na elastância máxima retornar para aquela elastância da diástole, porque vocês concordam que para eu conseguir receber fluido de uma câmara de baixa pressão como o átrio, eu tenho que estar no meu estado de menor elastância possível? Então, eu tenho um tempo até o final da sístole, que é o time and systole, e eu tenho uma constante de tempo de relaxamento chamado tau. E alterações no tal também vão gerar alterações na performance cardioventricular, cardiovascular, tá? Como eu falei para vocês, um aumento do inotropismo, ele não incorre só em aumentar essa inclinação e o ventrículo ficar com uma maior força, mas também em ele chegar mais rápido nessa condição de elastância máxima. Então, por exemplo, aqui com o inotropismo aumentado, você vê que em vez de chegar em 200 milissegundos, eu vou chegar em 100. Então, isso que eu sei que vocês sabem desse conceito, porque, por exemplo, o conceito do DPDT, ele aborda isso aqui. Porque é a pressão desenvolvida pelo tempo que ele vai gastar para desenvolver aquela pressão, certo? Então, tudo isso conversa para falar das mesmas coisas, tá? Ah, isso aqui a gente já falou. Isso aqui também. E aí, gente, como eu falei para vocês, essa curva aqui, então, vai ser a curva de elastância arterial. O ponto, então, que essa curva vai encontrar aqui, a elastância no final da sístole, ela vai, basicamente, então, de acordo com a elastância arterial, a contratilidade e o volume diastólico final, a gente só vai ter uma pressão possível desenvolvida e um volume sistólico desenvolvido para um determinado paciente, né? Até para nós mesmos, numa determinada fisiologia específica, tá? Só ver aqui o tempo pra gente não passar muito. A gente começou 3, foi? 3, né? Tá. É, E aí, isso aqui, a gente vai, obviamente, falar um pouquinho sobre o conceito de eficiência energética, mas eu não quero usar esse slide para isso. Aqui já começa a ficar um pouco mais claro, eu espero, para vocês. Bom, eu falei para vocês, então, que pensando em árvore arterial, quanto maior for o volume sistólico ejetado, maior a pressão desenvolvida. Todo mundo acompanhando até aqui? Mas eu falei ao mesmo tempo que, pensando em coração, em ventrículo, quanto maior for a pressão desenvolvida, menor o volume sistólico o ventrículo ejeta, não foi isso?
Então, vocês concordam que essas curvas, elas são opostas? Mas eu posso acoplar as duas curvas uma na outra, porque elas têm literalmente a mesma ordenada, a mesma abscissa. E isso aqui é o famoso acoplamento ventricular arterial. A curva, né, de comportamento do volume sistólico pela pressão injetada do ventrículo, acoplado com a curva de volume sistólico produzido com a pressão produzida no caso do sistema arterial. E esse conceito físico, fisiológico de acoplamento ventricular arterial, ele prova para a gente, então, de que todos nós, numa determinada circunstância fisiológica ou fisiopatológica, a gente só vai ter uma pressão e um volume sistólico possível produzido. Deu para entender isso? Então, é por isso que o nome é acoplamento ventricular arterial. Eu estou trabalhando com duas câmeras, praticamente, em comunicação. Então, eu preciso. A elastância dessas duas câmeras importa para eu saber qual vai ser o volume sistólico produzido e a pressão produzida, certo? A gente sabe, aliás, eu espero que vocês saibam, mas tudo bem se não souberem, que trabalho, e isso é um conceito da física, é volume vezes pressão acaba sendo trabalho. E se isso aqui é volume sistólico e eu posso chamar isso aqui de PAM, obviamente fazendo aqui uma adaptação, né? Essa área sobre a curva aqui vai ser o trabalho sistólico. E esse trabalho sistólico, ele representa o trabalho que é gerado pelo coração para retirar o sangue de um sistema de baixa energia e pressão, que é o sistema venoso, que ele aumente essa pressão, né, que é a contração isovolumétrica, e ejete o sangue contra o sistema vascular. Então, isso é o conceito de trabalho sistólico. E eu tenho certeza que vocês esperam que o coração de vocês esteja gerando trabalho muito mais para, literalmente, pegar esse sangue no sistema de baixa energia, pressurizar esse sangue e ejetar contra a aorta, do que ficar jogando energia, desperdiçando energia. Que aí entra o conceito de acoplamento ventricular arterial, como vocês estão mais acostumados, que é essa ideia de que eficiência energética, né? Que se eu tenho uma relação EA muito distante do 1, talvez eu esteja caindo numa posição do laço. Esse laço, como eu já mostrei, que quando eu aumento a elastância arterial, eu estou deixando esse laço mais para cá, né? Esse laço vai ficando mais comprido e mais fino. Então, é claro que o trabalho sistólico ele vai diminuindo às custas de um aumento do potencial, energia potencial gerada maior. E essa energia potencial, ela não serve para nada. Ela é gasto energético burro do organismo. Por isso é que o acoplamento ventricular arterial, como é que eu posso dizer, desvantajoso, não é legal para o paciente. Ah, eu preciso calcular isso na beira do leito como o Fernando gosta? Eu não faço isso, porque, como eu expliquei para vocês, é algo muito teórico, que demanda tempo e tal. Mas o que é que eu quero que vocês entendam? E eu não tô, e assim, se quiserem calcular, ótimo, é uma ferramenta a mais para vocês na beira do leito. Mas se vocês conseguirem entender que vocês que não tem por que vocês ficarem subindo muito pressão arterial do paciente, mais do que as metas tradicionais 65, 70, vocês já vão estar melhorando o acoplamento ventricular arterial do paciente de vocês. Se vocês não ligarem dobutamina num doente que não precisa, vocês já vão estar melhorando o acoplamento ventricular arterial do doente de vocês. Mas se vocês quiserem ir para a matemática e para o número, não tem o menor problema. O que vocês têm que entender é isso aqui. Vocês têm que se manter numa condição de pós-carga baixa para gerar de maneira que a curva de vocês ela fique gorda dentro do trabalho sistólico e não dessa energia potencial desperdiçada. Outro dia eu estava aí eu não vou citar o nome do médico, mas tem um povo aí dando dobutamina para um paciente com fração de injeção normal. Eu não consigo entender isso, velho. Porque fisiologicamente não faz sentido. Então, assim, é desperdiçar trabalho sistólico, né? Então assim, são conceitos que vocês precisam entender. Agora sim, quem sou eu para criticar o cara, entendeu? Eu vou lá e vou virar pro cara e vou dizer, ah, cara, como assim? Por que você tá fazendo isso? Não, mas para vocês que são estudantes, vocês precisam entender que fisiologicamente algumas coisas não fazem muito sentido. Mas tem gente que quer fazer algumas elucubrações mentais e, enfim, acha que tá fazendo algo correto e quem sou eu também para dizer que não.
Bom, dessa figura, o que é que eu quero mostrar para vocês também? É, é óbvio que o ciclo do cálcio, que eu falei que é a coisa que mais gasta energia, e o metabolismo basal eu não consigo modular, mas eu consigo modular esse trabalho mecânico que esse coração tá gerando. E é por isso que eu tô dizendo para vocês que o ideal é trabalhar com pós-carga mais baixa, né? É por isso que a gente não consegue provar, por exemplo, que aumentar valor de PAM é bom para paciente séptico. Por isso, porque se você ficar o tempo inteiro torando a máquina, não sei se que é por isso que eu falo para vocês, meninos, que assim, a medicina teórica, ela é linda, mas o ideal é você esperar um trabalho provar que aquilo ali tá certo. Por que que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, eu acho que faz realmente todo sentido que uma PAM maior seja boa pro rim. Mas por que que ele não consegue provar isso em RCT? É estranho, né? Então, assim, se eu, Luísa, começar a usar da minha cabeça a fisiologia e dizer, ah, não, na minha UTI eu sou a diretora desse hospital, eu sou sei lá o quê, todo mundo vai ganhar PAM de 85 de meta porque o paciente tem disfunção renal. Gente, se isso eu não consigo provar isso em RCT, tem algum motivo. E deve ter fatores confundidores. Um deles pode ser isso aqui. Eu aumento o trabalho, né? O trabalho desperdiçado, eu aumento o risco de arritmia. Então, assim, gente, a gente não pode tirar as coisas da nossa mente. A gente tem que testar, porque medicina é uma ciência, ela não é, sabe, não é filosofia, que eu fico no mundo do meu subconsciente e do que faz sentido pra mim, sabe? Essa é a forma que eu, Luiz, enxergo. Eu sei que tem pessoas que enxergam de outras formas, e é como eu falo pra vocês. Vocês têm que ser formados por várias pessoas até que vocês saiam pessoas formadas e que têm diversas influências. E aí vocês vão tirar o que vocês acharem melhor de cada um. Aqui, por exemplo, é um exemplo de um coração que tem um acoplamento ventricular arterial bom. Então você vê que toda a energia que esse coração está gerando, ela de fato é utilizada. Eu não estou desperdiçando nada, sabe? Agora aqui não, aqui eu tô trabalhando ó, no limite. Aqui eu tô operando com antroposse de carga mais alta e aqui eu começo a gerar um monte de energia desperdiçada, certo? Inclusive aqui já tem até um volume sistólico menor do que aqui, né? Então, tudo isso precisa ser muito bem pensado. E aí tem essa questão de dizer que o trabalho de pressão ele é caro em termos de consumo de oxigênio. Então, manter um paciente com a PM de 100 não sai barato para o coração, certo? Não, manter um paciente com PM de 100 não sai barato para o coração. Exemplo, aqui eu tenho um paciente com uma curva PV, o cara estava normal, do nada ele infarta. Então, imediatamente vocês veem que ele, se ele não morrer, ele vai se adaptar e vai usar a Frank Starling, né, que é dilatar, para conseguir manter um mínimo volume sistólico decente, porque se ele tivesse se mantido aqui, ó, o volume sistólico dele tinha ficado bem apertadinho. Então, a primeira coisa que o coração faz nesse insulto, ele vai usar UNRAP, né, que ele tenta sensibilizar a cálcio, aumentar um pouquinho a sua contratilidade de forma aguda, mas ele também se dilata usando os mecanismos de Frank Starling. Depois disso, ele percebe, putz, mas aí agora eu fiquei com a pressão muito baixa, ó, esse cidadão aqui tá com a pressão de 60, sistólica, né? Não médias. Aí o que que ele faz? Ele começa a fazer ativação neurohormonal. No momento que ele começa a fazer ativação neurohormonal, ele até consegue subir um pouquinho de pressão, mas ele dilata ainda mais, né? Porque aquelas ativações neurohormonais, angiotensina, aldosterona, mas ele sacrifica fluxo, porque, enfim, ele tentou aqui ganhar um pouco de pressão para perfundir coronária, só que ele sobe muito aqui nessa curva de pressão diastólica, as pressões de enchimento já estão muito altas. Então, o que está acontecendo ao mesmo tempo? Ele acaba inflamando. Eu tenho uma resposta inflamatória, e essa resposta inflamatória, graças a Deus, ela tem a sua função, e ela volta a cair um pouco a pressão, mas aí eu começo a aumentar um pouco o volume sistólico, tá? E por último, o doente que sobrevive a tudo isso, e obviamente se a gente não atrapalhar no meio do caminho, aí ele vai remodelar. Por isso é que vocês veem aquelas IC dilatadas lá. Aí o cara sai, então, de uma condição que ele tinha um volume sistólico, um volume diastólico final aqui de 140, vai, para um volume diastólico final maior que 200. Por quê? Porque agora nessa condição de elastância final baixa, se ele não tiver esse volume diastólico final aqui, gente, ele não produz volume sistólico. Então ele morre. Então ele precisa dilatar. Então, para isso que acontece o remodelamento cardíaco, tá? Essa é uma parte meio complexa da aula. Vocês querem parar aqui ou vocês querem continuar?
Tá fluindo, Podemos chefe. parar, não tem Tá problema. fluindo, chefe. O que que vocês acham aí, vocês que estão no Sírio? Porque essa é uma parte um pouquinho mais Ô, Lu, delicada, eu mas também não é acho, tão ô, longe. Lu, eu acho melhor parar, de verdade mesmo, eu já tô Ah, de vendo. verdade mesmo, eu já tô entendendo. Não, não entendi, não entendi. O que que ele falou? Falei que eu já tô viajando, que eu Falei acho que eu melhor. já tô viajando, cara. Ah, então tá bom. A gente para aqui, então. É, são muitos conceitos mesmo. Essa aula ela é um pouco mais demandante. A gente volta depois, então, desse slide, pode ser? Combinado. Beleza, gente. Muito Pois um abraço aí pra obrigada, vocês. Lu. Beijo. Obrigada. Isso aí.